hoje eu tô aqui com o Rafael, que é engenheiro biomédico, é meu amigo pessoal, e eu chamei ele aqui para poder dividir um pouquinho da história dele, para poder inspirar você que também quer trabalhar na sua área, seja de engenharia, seja qualquer área, porque eu acho que todas essas histórias são bem inspiradoras, né, Rafa? Isso, com certeza. Vamos lá. Começa contando, por que a Austrália? Bom, na verdade não era quem tinha vindo. A Austrália, na verdade, ela veio por causa da Carol, né? Nós estávamos pretendendo ir para o Canadá, a princípio, e a gente já estava com tudo certo para ir para o Canadá, até que então a Carol mudou a nossa mente, mostrou para a gente que tinha um país, a Austrália, que tinha coisas novas, que era um país que era muito bom para a questão de estrangeiros, para a questão das nossas áreas de engenharia, e pelo fato da Carol estar aqui também, que facilitava um pouco para a gente não ir completamente sem ninguém no país, né? Sim. Então a gente chegou à conclusão de vir na Austrália, mudamos na última semana os planos inteiros, deixamos o pessoal lá que estava organizando o nosso visto doido, mas acabou que a gente veio para a Austrália, né? Sim. Só para vocês terem um contexto, o Rafa é casado com uma das minhas melhores amigas de infância. Então, ela tá aqui do lado falando a melhor amiga de infância, então. Porque depende de... A gente não era tão criança assim. Porque pode gerar polêmica de quem estiver assistindo, né? Pode ser a melhor amiga que tá assistindo. Não, mas então, a Gabi, que é a esposa do Rafa, ela é assim, quando, sei lá, a gente tinha uns 13, 14 anos, uns 14 anos, a gente ficou muito amiga, a gente virou melhores amigas. E depois a gente se afastou depois de um tempo, eu vim pra Austrália e tudo. E aí, quando eu conheci o Rafa, na verdade, e eu voltei a reaproximar da Gabi, isso foi depois do meu primeiro intercâmbio, né? Então eu tava apaixonada com a Austrália, e aí eu já vi como é que dava pra vir e ficar aqui permanentemente. Então a ideia foi, eu já tava convencendo vocês, porque eu sabia que vocês queriam morar fora, e não só fazer 6 meses de inglês, né? Sim, e aí convenceu, né? Tanto que a gente tá aqui há 8 anos? 8 anos. 8 anos. Mais de 7. Não, 7 anos. Eu tenho 7 anos e pouco desde que eu voltei. Acho que a gente vai fazer. Vocês devem estar um pouquinho. Vocês devem estar um pouquinho antes de mim. Um pouquinho menos tempo que eu. Então vocês devem estar fazendo 7 anos agora. 2017 que a gente veio. E aí, quando você chegou aqui. Bom, o Rafa já chegou aqui, ele já tinha um inglês legal. Tinha um inglês legal. Mas chegou no visto de estudante, igual todo mundo. Inclusive estudou comigo, né? A gente fez o curso de gerenciamento de projetos. Você gostou do curso? Gostei, o curso foi bom, assim, a gente deu para aprender uma coisinha ali legal, né? Foi 1 ano, acho que a gente fez, né? 1 ano. Mas eu achei que foi bom pra gente ter esse curso. Eu acho que se tivesse que escolher, eu teria feito sim esse curso. Eu achei legal. Você não gostou? Então, é porque eu achei muito geral, falava muito geral. Falava muito de TI, que eu ficava... Mas eu falo em termos, às vezes, profissionais, às vezes agrega alguma coisinha, né? Você ter feito um curso, a sua área, não sei, mas a área de projetos também, pelo menos para mim, às vezes eles olham ali, eles acham até interessante de ter esse project management, né? Assim, dá um pezinho um pouquinho legal no currículo. Dá um pezinho legal. O que eu achei é que quando a gente fez esse curso, primeiro, meu inglês era pior que o do Rafa, então eu também... Pra mim foi bom o fato de estar fazendo curso em inglês. E aí tem aquela coisa, tá? Muita gente faz cursos aqui, eu não sei como é que tá agora na Austrália, porque eu sei que muita gente... muitas escolas fecharam, eles estão mais chatos assim, com cursos que não são muito bons. Mas na nossa época, muita gente ia para aqueles cursos que o pessoal só, tipo, só validava. Fazia os assessments, tanto mandava, era isso. Muita gente com project management, né? E assim, os cursos bem nada a ver. E o que a gente fez, tinha inglês, tinha americano, tinha uma galera das Filipinas, tinha a galera que tava lá, tava realmente querendo trabalhar, né? Era 4 dias na semana, você tinha que estar lá. A maioria de nós trabalhando, né, e estudando ao mesmo tempo, igual você tá falando, é verdade. O que eu achei que talvez fosse melhor seria se eu tivesse feito esse curso enquanto eu já estivesse na minha área. Porque eu acho que eu perdi muita coisa. Assim, eu vi um monte de coisa, eu acho que me agregou no meu vocabulário um pouquinho, eu aprendi, eu falei muito. Eu consegui meu primeiro emprego porque eu conheci um dos meninos lá, que era americano, e que me indicou pro primeiro trabalho. Que legal. Mas... durante esse curso, você ainda não trabalhou na sua área? Como é que foi o seu início ali da carreira? Então, quando eu cheguei na Austrália, a gente veio praticamente com o quê? $5.000, né? A gente, assim, veio meio a doida mesmo, porque eu tinha muita vontade de morar fora do país, e a Gabi também, minha esposa, tinha muita vontade de morar fora do país. As nossas opções, como a gente falou antes, era o Canadá. Eu sempre tive muito vontade de ir para os Estados Unidos, porque eu morei antes, meu inglês vem dos Estados Unidos mesmo na época que eu morei.
quando a gente veio para a Austrália, eu meio que peguei, a gente foi assim, vamos pegar o que tiver que pegar, vamos pegar. Então eu comecei trabalhando na área dos containers, Sim. que foi quando que é um trabalho bem braçal, gente, e é um trabalho assim que é puxado, tanto que quando eu cheguei lá, eles falaram comigo, ele não vai durar um mês aqui, né? Mas acabou que eu fiquei um tempão lá nos containers, acho que uns 4, 6 meses, Sim. até que dos containers eu fui para a obra, e aí eu comecei a trabalhar de labor na obra. Então, literalmente, varrendo as paradas, varrendo obra, esses negócios. Dentro da obra, passou um tempo, eles gostaram de mim, que era até com os libaneses que eu trabalhava, e aí eu comecei a fazer trabalhos mais que eles chamam de formworking, que seria de fazer o trabalho de levantar as pilastras, paredes, concretação, fazer a parte de concreto, e as coisas de obra mesmo. Então, aí nisso eu fiquei 3 anos, né? Sim. Praticamente trabalhando na obra, que, de novo, não é minha área, mas eu estava trabalhando e, ao mesmo tempo, estava fazendo project management. E nessa também, a gente esqueceu de falar que, quando a gente veio errado também, porque veio eu e a Gabi, a gente veio estudando. Não precisava de vir os dois estudando, né? Um poderia estar no visto do outro, um vinha estudando e o outro simplesmente entraria no visto do outro, né? E aí, no outro ano, poderia inverter, eu estudava e a Gabi entrava no meu visto. Mas, enfim, a gente chegou nessa parte. Pegaram 2 vistos, então, no início. Pegamos 2 vistos. Então, a gente, assim, pagou bem mais. Os dois estavam trabalhando e estudando, né? E aí, eu fiquei esses 3 anos trabalhando na área da obra. Então, assim, teve emprego de imediato, não era na minha área. Eu peguei o que dava para pegar na época, porque não tinha muito dinheiro. E, assim, de cara, eu achei o aluguel que estava caro, algumas coisas assim. Mas o custo de vida é alto. O custo de vida é alto e você meio que entra assim um pouquinho de, não um pânicozinho, mas é normal, acho que qualquer país que você for, você vai sentir isso, que você tem uma certa pressão de gerar resultados, né? Sim. E esse gerar resultados quer dizer assim, financeiramente, profissionalmente, porque você também não quer perder tempo da sua vida. Então todas essas coisas passavam na minha cabeça. E aí eu fiquei 2 anos na obra com os libaneses e depois eu fui para uma outra obra com os australianos. Sim. Nessa com os australianos, que foi quando eles falaram para eu ir mais devagar, porque eu vim de um ritmo que estava trabalhando muito intenso, e os australianos falaram, gente... Ninguém aqui gosta de trabalhar desse jeito. A gente, peraí, você está entendendo as coisas erradas, você vai fazer a gente parecer que está errado aqui, então diminui sua velocidade de trabalho. Então, para mim foi estranho, né, porque eu vim empilhado, quero mostrar serviço e tudo, querendo achar, porque eu queria crescer, assim, mesmo se não fosse na minha área, eu queria crescer dentro do ambiente da área que possivelmente geraria engenharia, né? Tá ali na área de labor, por exemplo, mas eles me davam eles queriam uma oportunidade para mim de entrar na parte de engenharia de projetos, de obra, essas coisas assim. Então eu vi uma certa possibilidade. Só que até que aconteceu uma coincidência, né? Sim. Que foi quando o meu chefe chegou para mim e perguntou: o que você está fazendo aqui na Austrália? Você está trabalhando de labor aqui e tudo? Aí eu expliquei para ele, falei, eu sou engenheiro biomédico, sou formado. E você é engenheiro biomédico? Eu falei, sou. Ele falou, mas não faz sentido. O que tá fazendo na obra? Você tá fazendo isso. E nesse tempo a Carol já tinha conversado comigo várias vezes, falando, Rafa, você tem que ir pra sua área, vai pra sua área, vai pra sua área. Descendo um mosquitinho na minha cabeça. Não, e peraí, isso eu quero saber. Você falou com uma raivinha de mim? Eu era meio inconveniente. Porque eu ia na casa deles e assim, eu via... Nós dois estávamos no visto de estudante. E provavelmente você ouvia de muita gente que era muito difícil trabalhar na área, né? Na minha cabeça era mais difícil do que na verdade era, né? Então, assim, eu criei realmente um bloqueio de que... Porque é aquele negócio, você começa a trabalhar, você começa a depender daquilo que você ganha. Sim. E aí, o medo de arriscar se torna muito alto, de, tipo assim, jogar tudo pro alto e vou seguir minha área. Sim. Porque eu funciono na base que eu funciono sob pressão. Então, quando eu não tenho, eu busco e vou achar. Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho uma certa preguiça mesmo, entendeu? Sim, entra na zona de conforto, né? Então, respondendo essa pergunta, raiva, não, talvez um pouquinho, sim. Fala a verdade. Mas um pouquinho da raiva talvez seja de, tipo assim, será que ela não acredita que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo isso e aquilo? Isso talvez seria raiva. Agora, talvez pela persistência, mas a outra parte é que também, vendo você... crescendo no seu âmbito de trabalho e na sua experiência, me dava uma satisfação de que minha hora ia chegar. Sim. Então, assim, era ruim, mas era bom. Na verdade, era mais bom do que ruim, entendeu? Sim. Então... Porque o que acontece? Pensa que eu e o Rafa viemos praticamente juntos, eu cheguei aqui talvez 2 meses antes, eu acho. E nós dois no mesmo visto. Só que o Rafa com um inglês muito melhor. E talvez o meu lado melhor fosse um pouco de conhecimento a mais da Austrália, né?
Então eu acho que eu já estava um pouquinho mais segura no ambiente aqui. E também porque eu conheci pessoas que trabalharam na área e eu tinha o Andrew, porque o Andrew tava atrás de mim de tipo assim, não, para de ouvir esse pessoal e tal. Porque a galera e foi até a mesma galera de container e tudo, a galera falava comigo de tipo assim, engenharia? Então fica no Brasil, volta pro Brasil, por que você veio? Né, o pessoal falava como se tipo, eu tô sonhando, entendeu? E aí, só que eu falei, não, eu vou tentar. E no que eu consegui, fui pra cima, eu falei, gente, se eu tivesse o inglês do Rafa, eu tava trabalhando há muito tempo. Só que eu lembro que você falou assim, o visto, não sei o quê e tal. Porque provavelmente você passou muito mais tempo com o pessoal também. Então você deve ter ouvido muito mais gente falando que era muito difícil, né? E uma outra coisa também, né, Carol? É que, por exemplo, na minha empresa, na área hospitalar e tudo, eu diria que 30% a 40% da minha empresa não tem inglês fluente. E eu diria que até 20% da minha empresa nem fala inglês direito, gente. A minha empresa era toda baseada em pessoas imigrantes. Tá? A gente tem muita pessoa da Índia, do Nepal, e eu sou o único brasileiro que tem lá, mas tem pessoas chinês também, e tem gente que nem fala inglês direito, Carol. E estão em posições na empresa que são até posições de grande responsabilidade. Então não deixa o inglês te bloquear por nada, que eles não estão nem aí. Você sabendo usar um Google Tradutor ali, gente, você sabendo fazer uma parte de digitação, digitar bem, ou colocar no Google para traduzir, né? Isso aí... Tá. ChatGPT, isso aí é o de menos. Língua é o que ele, assim, falar o inglês não é o pré-requisito deles que eles estão olhando. Eles querem pessoas proativas, que estão dispostas a serem moldadas, porque se vem uma pessoa que também já é cheia de nhenhenhé, para eles é difícil, mas se você é uma pessoa que tá disposta a aprender do jeito deles, tranquilo. Sim. É bom ver isso, porque às vezes a gente acha assim, meu inglês não é suficiente, não tá suficiente, eu preciso melhorar, preciso de aprender mais. E se esse é o seu caso, você precisa de melhorar o seu inglês, primeiro, busque um cargo que você não precisa utilizar tanto do inglês, porque dentro de qualquer profissão vai ter esse cargo que você vai falar apenas com a sua equipe ali e vai utilizar programas, e você tá na frente do computador, então você tem ali, pode abrir o Google, o ChatGPT, tá tudo ali. Pode colocar programas de transcrição para transcrever reunião para você. Então, isso facilita muito. E segunda coisa, vá estudando ao longo do caminho. O inglês, ele melhora muito no trabalho. Você já tinha inglês muito bom, mas melhorou ou não? Claro, com certeza. Melhora mesmo, gente. Muita coisa. Meu inglês melhorou muito mais depois que eu comecei a trabalhar na minha área e realmente me expor ao inglês 24 horas. Bom, 24 horas no meu caso, porque em casa também, né? Mas no trabalho, o tempo todo em inglês. Lendo, falando, ouvindo. Tudo baseia também no meio que você vive, né? Então, assim, se eu tô trabalhando... quando eu entrei na obra... Quando eu estava com as pessoas na obra, a mentalidade vai ser das pessoas que estão ali e do trabalho que elas têm. Então o papo vai ser, às vezes, falar sobre o tipo do trabalho, às vezes vai reclamar coisa do trabalho, vai fazer... Mas você não vai conseguir sair muito daquela caixa se você não sair desse meio, entendeu? E se você conhece uma pessoa só, às vezes você pensa que essa pessoa deu sorte. Exatamente. Você acha que, assim, aquela pessoa ali, alguma coisa aconteceu para ela. Mas aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que não é assim, né, Carol? A gente foi vendo que, na verdade... é coisa da nossa cabeça. A gente tem que mudar o meio das pessoas que a gente vive. Se não é um lugar onde se aquilo não é o futuro que você quer para você mesmo, muda o ambiente, né? Essa eu acho que é o que eu aprendi bastante com essa lição, é isso, né? Que até você que ajudou bastante. E aí, conhecendo novas pessoas, tanto que eu saí da obra dos libaneses, fui para os australianos. Mudou o ritmo. Mudei o ritmo, mudei completamente. Conheci os australianos mesmo, como eles eram, que até então não tinha trabalhado com australiano, né? Tinha trabalhado com brasileiros e com o pessoal dos libaneses, né? E aí, quando eu fui com os australianos, que o ritmo diminuiu e tudo, que eles perguntaram a respeito da minha formação, por coincidência, eu falo até que é mais por Deus, mas por coincidência, o chefe meu da obra, ele conhecia o meu atual chefe da empresa onde eu estou hoje. Ele falou assim, não, peraí, engenharia biomédica, e para mim foi muito assim, não estava acreditando, porque meu curso é um curso muito específico, sabe, Carol? Engenharia biomédica, quem quer saber, assim, engenharia biomédica, poderia falar engenharia, talvez ele... falasse, mas ele falou exatamente engenharia biomédica, eu sei quem mexe com isso. E aí ele foi e me passou um contato, que é o do meu chefe de hoje, ligou para esse contato também e falou assim, ele vai te ligar em algumas horas. E ele realmente me ligou e falou, você gostaria de fazer uma entrevista? Eu fiquei sabendo que você é engenheiro biomédico, que você está aqui. Aí na hora, assim, na hora eu já comecei a ligar, liguei para Gabi, liguei para Carol, depois falei, eu acho que tá rolando. Eu acho que o negócio que você me falou há uns anos atrás já tá rolando. Então, assim, foi rápido, né? Assim, a questão demorou por causa da minha parte, mas se for ver a fundo,
foi rápido o processo. Porque foi antes de você começar a ativamente procurar. Eu lembro que você já tinha preparado um currículo e tal, eu lembro de dar um pouco de orientação, mas você ainda não se sentia pronto para buscar. E eu acho que muito disso vem, às vezes, do medo de tomar um não, né? Ah, com certeza. Porque... E eu lembro que o fato de você estar numa área mais nichada ainda, porque em engenharia civil a gente andava na City, o que você mais via, né, no centro de Sydney eram os guindastes gigantescos com obra em todos os lugares. Então, ficava assim, engenharia civil tá mais fácil porque tem muito. Mas eu acho que talvez ficasse um pouquinho desse medo de, tipo assim, não, a minha área é mais específica e o medo de se arriscar e ouvir não. E às vezes a gente pensa que a gente tem que largar tudo para começar a arriscar. Mas na verdade que nem, você estava trabalhando ainda e você fez a entrevista desse novo emprego. Eu fui todo sujo lá pra entrevista do emprego. Gente, o australiano não liga pra nada. Eu falei com o meu chefe se eu poderia ir. Falou, pode ir. Eu fui todo sujo no dia lá, deu ruim, porque eu tentei até bonito pro trabalho da obra lá, né? Eles até me zoaram lá. Mas acabou que teve um trabalho de fazer concreto, esses negócios. Eu sujei todo. Aí eu falei assim, vou ter que ir desse jeito. Fui pra entrevista com o australiano. Aí eu falei, gente, vocês não reparam não que eu tô assim, mas é porque eu tava trabalhando. Ele falou, não, isso mostra que você tá realmente trabalhando, isso é bom. Sim. Então, assim, eles já quebraram o clima ali, entendeu? Sim. Eles já nem preocuparam, falaram, não, pode ficar tranquilo, mostra que você tá trabalhando, é isso que a gente quer mesmo. Sim. E tudo, e aí foi desembolando, né? E isso mostra outra coisa, que é a questão de muita gente tá na Austrália há muito tempo fora da área, então você trabalhou um pouquinho no Brasil na sua área, né? Foi estágio ou foi trabalho de pós-formado? Só estágio. Então ele veio que nem eu para a Austrália sem emprego, sem experiência pós-formado. E aí fez um estágio que também não foi tão longo assim e ficou 3 anos fora. Isso. E ainda assim conseguiu se vender bem na entrevista e conseguiu emprego. Por que isso? Eu vejo que as pessoas às vezes pensam, fiquei muito tempo fora da área, perdi minha formação. Porque isso lá no Brasil é assim, né? Você ficasse 3 anos fora, você ia voltar e fazer uma pós. Não ia ter jeito de voltar para o mercado. Trabalhar, não ia. Mas aqui na Austrália, a gente consegue muitas vezes mostrar que em ambientes diferentes, que não é da nossa área, a gente ainda assim desenvolveu habilidades que são transferíveis. Então, se você estava lá trabalhando duro, você estava trabalhando sob pressão, que eu imagino que é uma coisa que você tem agora, você tinha que trabalhar schedule, né? Tipo, o horário certinho para fazer as coisas. É o que você precisa agora também. Preciso disso aqui inspecionado até essa data. Então, e às vezes a gente pensa assim, não, tô muito tempo fora da área, acabou. Não, se você conseguir se preparar da forma certa, né, fazer uma boa entrevista, mostrar serviço. E vem uma outra parte que é a questão do networking, que às vezes a gente também não pensa, mas, por exemplo, o cara foi te perguntar sobre isso, você não tinha nem falado ainda, né? O que eu sempre falo? Nem Fala com sabia. todo mundo o que você faz, o que você tá buscando. E com confiança, gente. Coloca, né? Isso aí eu vou concordar muito com a Carol. Eu tinha um pensamento um pouco diferente, eu vou ser sincero. Hoje em dia eu já penso bastante que porque nós como brasileiros, às vezes nós temos um pouquinho da síndrome de que a gente não é bom o suficiente. Sim, síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata. E a verdade, gente, pra te ser sincero, a gente é melhor do que 90% do mundo, eu vou te ser sincero. Eu já trabalhei com europeu, com americano, com australiano, todo mundo. Quem mostra mais serviço e quem realmente tem capacidade, porque a gente tem empenho de pesquisar, de olhar, de querer dar o nosso melhor, é a gente. Então, assim, isso é uma coisa, o que nos impede, por exemplo, uma das coisas que a Carol até falou, a questão da língua. Pra vocês terem ideia, eu tinha tanto um pouquinho de complexo que mesmo falando inglês fluente, eu ainda assim tinha vergonha de conversar. Assim, porque às vezes a gente vai entregar o currículo, a gente vai lá, entrega e sai, né? Sim. Mas, cara, todo mundo, os australianos, todo mundo gosta que você conversa. Você pode ir lá conversar, fala, bate-papo, eu faço isso, faço aquilo, não, ou então não sei fazer isso, mas eu tô super procurando um emprego na minha área, alguma coisa sobre isso, estou disposto a aprender, eu tenho vontade, trabalho. Aí o pessoal, eles gostam disso, entendeu? Eles gostam da nossa postura, da nossa, como é que fala, né? Atitude, talvez. Proatividade. Proatividade, né? É isso. Eles gostam dessa proatividade. Porque muitas das coisas técnicas a gente vai aprender durante o trabalho. Isso é normal, principalmente a gente pegar uma vaga um pouco mais entry level, né? Uma vaga um pouco mais de entrada. E às vezes uma pessoa que já é daqui, que já tipo, tá tranquila e tudo, e ele já tem um ritmo de trabalho muito menor que o nosso, que é inclusive uma das coisas que é interessante falar também, porque eu acho que lá no Brasil também você tava trabalhando feito um louco, né? No seu estágio. Isso aí, se a gente entrar nisso aí... Porque às vezes a gente vem um pouco traumatizado com o mercado do Brasil, achando que aqui vai ser igual. E a galera aqui, eles são tranquilos. Eles são, tipo assim, muito tranquilos no trabalho, se você trabalha demais. Às vezes eles vão até te pedir pra dar uma segurada, porque
que nem até isso foi na obra que o pessoal te pediu, mas já teve alguns dos meus mentorados falando sobre isso no ambiente normal de trabalho, porque eles queriam continuar e trabalhar muito, e o pessoal, hora de ir pra casa, vamos embora. E, assim, isso é muita verdade, gente. Não teve essas partes da obra, mas tendo o trabalho que a gente tem normal na parte de engenharia, o australiano, ele é bem, assim, isso aqui é o que você tem que fazer, se você tiver dificuldade com isso, pede ajuda, eles não esperam que você saiba fazer nada sozinho. O que a gente tem no meu estágio, por exemplo, no Brasil, foi como? Ninguém me explica o que eu tinha que fazer, né? Ninguém me explicou. E eles querem que você saiba fazer aquilo. Isso foi minha experiência no Brasil, no hospital privado que eu trabalhei no Brasil. Foi o meu estágio. Acabou que no final do meu estágio eu estava praticamente fazendo o trabalho do engenheiro sozinho. Sim. Mas tudo eu tive que aprender sozinho, olhar, perguntar, pesquisar. Eu tive que me virar para mostrar serviço, para mostrar que eu sabia o que estava fazendo. Ninguém me treinou, ninguém fez nada no Brasil. Aqui já tem uma outra mentalidade, que é o que a Carol está querendo dizer. Por exemplo, quando eu entrei, eles não esperavam que eu soubesse nada, e mesmo se eu soubesse, eles preferiam que eu perguntasse. Sim. Eles queriam me treinar, queriam me explicar como que as coisas funcionavam, e eles vão te delegando funções que eles sentem que você tem capacidade de fazer. Então, essa ideia de que a gente tem que chegar aqui igual a gente pega trabalhos no Brasil é completamente diferente. Né? Sim, sim. E ainda assim, quando, tipo, confiavam que você conseguia fazer uma coisa, às vezes davam tipo assim, ai meu Deus, vocês estão dando isso tudo aqui pra eu fazer, eu acho que eu ainda não tô falando. Rolava isso com você? Rolava. Comigo isso rolava bastante. Demais. Às vezes eu falava, gente, esse povo confia demais. Como é que eles me dão isso tudo aqui e falam, só vai? Fácil. Rolou muito isso. Eu trabalho com a área de equipamentos médicos, então assim, eles falam, conserta esse equipamento aí, ou então olha quem tem que consertar, mas gente, nunca vi esse equipamento, né? Mas aí você se pergunta, você olha, eles vão te ajudar, eles, né? Tem essa política bem legal. E conta pra gente como é que é trabalhar como engenheiro biomédico aqui, como é que é a sua rotina, conta um pouquinho sobre o ambiente de trabalho. Então, eu achei muito legal na Austrália o fato de a gente ter a parte prática junto, né? Não sei como é que é na parte de engenharia civil, mas na parte de engenharia biomédica, porque no Brasil é mais a parte teórica e a gente tem a separação entre os técnicos de engenharia biomédica e o engenheiro biomédico. Então no Brasil, onde eu trabalhava, tá gente, não sei se é todo mundo assim, onde eu trabalhava, eu não colocava a mão no equipamento, eu não mexia com nada da parte de eletrônica, nem nada disso. Eu fazia somente a administração e delegava, né, às vezes para os técnicos o que tem que fazer, aquilo ali. E mais trabalhando em parte de computador mesmo, mexendo com planilhas, as coisas assim. Que eu, pessoalmente, acho um pouco entediante em termos de conhecimento e de dia a dia também, ficar no computador o dia inteiro. Na Austrália, já é diferente. O curso de engenharia biomédica na Austrália, você vai ter a parte de computador, que você vai fazer a parte de administração e todas essas coisas, mas você vai ter muita parte de colocar a mão nos equipamentos. Então, o engenheiro biomédico aqui, ele é o técnico de engenharia, como ele é o engenheiro também. Então, você faz a calibração, manutenção preventiva de equipamento, administração, se tem que ter alguma companhia que tem que vir no hospital para testar, aí você que organiza também. Então, assim, tem toda essa parte, né? Eu comecei, por exemplo, na empresa como trabalho de campo, né? Que seria, acho que em português, que é o Field Service aqui, que é você vai dirigir para alguns hospitais, onde que eu fui aprendendo, por exemplo, a consertar ou analisar mesas hospitalares, né, mesas cirúrgicas. Então, aí eu virei o pioneiro ali. Então, eu ia nos hospitais olhando isso, né? Aí tinha a parte de gás medicinal, que aí eu ia fazendo teste. Então, eu comecei nessa área e eu fui, vai tendo as oportunidades, você vai crescendo dentro da empresa, né? A partir do momento que você sabe fazer essa parte de trabalho de campo, aí depois você começa a gerenciar, talvez, virar um assistente de gerenciamento do hospital, né? E aí, hoje em dia, eu já sou mais o gerente, né, da parte de engenharia biomédica de 2 hospitais. Né? E você tem até equipe abaixo de você, né? Tem até equipe que está sobre o meu comando. Então, assim, eu realmente tenho que cuidar de 2 hospitais e delegar funções para o pessoal, né, que está fazendo as atividades no hospital. Para quem assiste The Office, ele é tipo o Dwight. Assistant to the regional manager, né? Exatamente, é isso. É bem isso. E é legal você falar disso, e eu vou chamar a atenção para, independente da sua área, você assistir esse vídeo aqui sobre mercado, que é para você entender a diferença de como é que funciona no Brasil para a Austrália. Porque se você entende essa diferença, fica muito mais fácil você colocar isso no seu currículo
para quando você for concorrer com as outras pessoas para as vagas, você consiga mostrar o mais próximo do que é aqui na Austrália, né? Do mercado local. Porque às vezes a gente fica com a cabeça do Brasil, a gente traduz o nome do cargo para o inglês, e fala, eu já fiz isso aqui, escreve um monte de coisa que às vezes não tá batendo 100% com o que vai ser o cargo, e isso pode atrapalhar muito nas aplicações. O Rafa teve ali uma indicação, ele teve essa parte de networking que foi muito forte, então talvez mesmo se o seu currículo não tivesse, e talvez estivesse, que eu não tô lembrando mais, mas a gente conversava muito sobre isso, mesmo se não estivesse refletindo perfeitamente, ainda assim o fato deles terem, né, conversado com você por indicação, talvez você entrasse um pouquinho na frente. Talvez acho que nem tinha vaga aberta, né? Eles gostaram nem de você, tinha vaga aberta, e o mais interessante que você está falando é porque às vezes o currículo ele é importante, mas eu acho que entra muito naquela parte que você tinha falado da questão do networking, que a gente lá é a questão de que hoje, quando eu vejo, eles realmente não olham tanto para o seu currículo. Eles assim, eles querem ver a disposição da pessoa. Eles às vezes muitas empresas não estão procurando experiência, uma pessoa com experiência, eles estão procurando alguém realmente para fazer o trabalho. E aí o seu currículo, sim, ele vai te dar essa base, mas se você consegue ir nas empresas e conversar com alguém da empresa, eles amam quando você faz isso. Então, porque a minha empresa, ela contrata muita gente por esse meio, né? Pessoas que vão, demonstram seu interesse, às vezes até teve uma pessoa que mandou por LinkedIn um interesse. Mandou, olha, eu vi que vocês têm uma empresa, como que eu faço para ter uma entrevista com vocês? Fiquei muito interessada, eu não tenho muita experiência, mas gostaria de ver como é que é. E aí vai desenvolvendo. Eles já gostam Eles gostam disso, muito. Isso, assim, óbvio que isso vai depender de empresa para empresa, cargo para cargo, tamanho da empresa, ou se for um cargo com mais experiência, eles vão, antes de entrevistar lá, sei lá, 50, 100 candidatos, obviamente eles vão utilizar o seu currículo para poder eliminar, vão olhar os currículos para eliminar o máximo de pessoas possível, para eles entrevistarem poucas pessoas, mas o que o Rafa tá falando faz sentido de você tem que estar pronto com a sua parte, seu currículo, se você tiver que ter tiver uma cover letter pronta, melhor ainda, LinkedIn muito bem feito, mas nunca esquecer de fazer uma rede de contatos boa, porque se você tiver uma pessoa para te colocar em contato com quem vai contratar, fica muito mais fácil, o caminho fica muito mais rápido, e talvez eles não olhem o currículo e falem assim, ai meu Deus, esse detalhezinho. Não, eles gostaram da sua postura. Se é uma vaga inicial, que não exige uma experiência. Isso. Entenderam que você é proativo e vai fazer o trabalho. Eles vão falar, beleza, tá tudo bem. E é muito comum eles chamar você para entrevista, mesmo seu currículo não sendo 5 estrelas, às vezes, ainda assim eles têm um certo tipo de educação de te chamar para a empresa para você ter uma conversa face to face, né? Conversando com a pessoa de cara a cara. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente olha para a descrição da vaga e às vezes a gente acha que eles querem... Eu não tenho, sei lá, 70%, uns 30%, 40% do que tá aqui eu não tenho. E aí você vai dizer assim, não, se eu não tiver lá pros 80%, 90%, 100%, não vou nem aplicar. E na verdade não, gente, aquilo lá é tipo lista de namorada perfeita, entendeu? Tem que ter esse tanto de altura e gostar de sertanejo e não sei o quê. E tipo assim, no final das contas, você pode ter o candidato ideal ali, mas aquele candidato ideal, ele provavelmente está contratado em outra empresa. Então eles vão pegar pessoas que dão match em algumas coisas importantes, mas que se demonstram pessoas interessantes e que têm potencial de cumprirem a função. Vão conseguir entregar o serviço. Essa é a questão. Com certeza. Eles querem ver uma pessoa que eles sentem confiança de que essa pessoa pode ser que não inicialmente, pode ser que inicialmente, se for um cargo mais inicial, né? Pode ser que no início não vai entregar tudo, mas que eles sabem que eles vão conseguir treinar para essa pessoa entregar o serviço, aquela demanda que eles têm. Não, empresas que são maiores e que têm muita aplicação, não vai querer ficar vendo pessoa por pessoa, porque aí pensa que eles estão parando pessoas que às vezes recebem 80, 100 dólares ou mais por hora para ficar conversando com pessoas. Então eles não vão querer ficar parando gerentes para poder fazer entrevista. Mas dependendo da cultura da empresa, né, a cultura da sua empresa, por exemplo, isso é um pouco mais comum. Então, de novo, foquem aí em networking, falem com as pessoas que você está buscando emprego e fale isso com confiança. Tenha já um currículo pronto, um LinkedIn legal, para você já chamar a atenção do mercado aí e descolar uma entrevista e quem sabe nessa já pegar um emprego. Já pegar um emprego. E é aquele negócio, né? Porque às vezes a gente fica pensando de andar muito com brasileiros,
Mas às vezes o gringo é que vai te proporcionar né? Comigo foi pelo menos desse jeito. Sim. Foi, né? Um australiano conversando com outro australiano. Sim. E com outras experiências de outras pessoas que eu conheço também foi vivendo em meio, né? Tentando aprender mais o inglês, estar junto com outras pessoas, mais que a gente gosta de estar junto com os brasileiros, mas é uma outra dicasinha, né? Sim. Porque você acaba descobrindo outros contatos e outras pessoas. Sim. Né? Até porque, pensa só, se você estiver trabalhando com um profissional aqui formado, a gente tem que pensar igual no Brasil. Você pode ser formado em contabilidade. Mas no seu grupo de amigos, talvez foi a galera lá do terceirão, né, da escola, você teve o que formou em Direito, outro que formou em Engenharia, outro que formou em Arquitetura, outro que formou em Administração. E aí, se você conhece uma pessoa que está precisando de algo, você vai falar, meu colega que formou em tal outra coisa. E aí você consegue trazer esse contato. E aconteceu isso comigo Eu fui trabalhar como garçonete para Audi, fui fazer um evento, era um evento semanal que acontecia, na verdade, para Audi carro, né? Ah, que legal. E aí era tipo um negócio de treinamento. Então toda semana eles tinham, eu não trabalhava toda semana lá, mas essa semana eles me chamaram. E aí no que eu tava lá, um dos caras que ia dar treinamento era engenheiro mecânico. Falei, engenheiro mecânico deve ter amigo. Sim. Falei com ele, então, tô buscando emprego. O cara não me passou um contato de um... Aliás, pegou o meu contato para passar para um amigo que tinha uma empresa, uma construtora, e depois de alguns meses eles entraram em contato, tava querendo fazer entrevista. Mas foi quando eu consegui o meu... Foi quando eu consegui o meu 4º emprego aqui na área. Os 4 primeiros foram no visto de estudante, né? Então, eu lembro que eu tava com essa entrevista para fazer, indicação, tive uma outra, eu não tô lembrando, que também foi, assim, arranjada, e tive a da ECO, mas eu gostei, já peguei o emprego, nem fez o restante. Mas mostra de novo a importância de, às vezes, abrir um pouquinho o leque. E eu acho que é importante também pra gente poder abrir a cabeça. Porque às vezes quando a gente fica, por exemplo, isso aconteceu com você lá na obra, mas eu já aconteceu comigo algumas vezes e já ouvi muitas histórias de pessoas que aconteceram isso. Da pessoa fala assim, mas peraí, você é formado nisso? O que você tá fazendo aqui? Eles nem sabiam, né? Não sabe. Porque pra eles, assim, ter uma graduação é algo muito grande. Muitos australianos, eles não vão são poucos que têm 4, 5 anos de graduação, acho que é mais o Brasil, né? Aqui é muito comum, às vezes, eles fazerem técnicos. Vários cursos, pequenos cursos, né, que dão, por exemplo, até na minha área, é interessante que tem alguns cursos que, por exemplo, que eles fazem, que eles são aptos a fazerem determinados tipos de testes em alguns tipos de equipamentos, né? Mas, assim, para pegar pessoas com formação completa, realmente são mais os imigrantes mesmo que tem. Muito interessante. E resumindo, né, por exemplo, igual a minha empresa, por exemplo, depois que eu entrei lá, que eu comecei a perceber o quão fácil era, né? Porque, gente, parece que é mentira, mas realmente é. Aí eu falei assim, tudo que a Carol falou, velho... Tá... Por anos, aquela chata, me enchendo o saco. Mas realmente é verdade, porque hoje em dia a gente tem muita flexibilidade, né, Carol? Assim, não tem mais o medo de arriscar, de sair do emprego, buscar outro emprego. Aquela porta que está na sua frente, uma vez que você quebrou ela, acabou. Você trabalha, e não só na minha área, a gente consegue trabalhar em qualquer área da Austrália, porque a gente já entendeu, o caminho é simples. Você vai, conversa com as pessoas, faz o seu networking, conversa com fulano ali que às vezes conhece outra pessoa, e assim vai. Tem várias pessoas que às vezes vão na minha empresa, perguntam sobre alguma coisa que às vezes minha empresa não é o tipo do trabalho que ela quer, mas eu falo, o pessoal da Philips faz, o pessoal da GE faz, eu tenho o contato deles, eu posso te passar o e-mail deles. Então, assim, sempre tem essa interação, né? Sim. E eu lembro de você falando comigo assim, não, cara, mas eu olhei aqui na internet, não tem trabalho de engenharia biomédica, só tem em Melbourne, você falando isso. E eu tava fazendo... Aí você parou e achou 15. Não, eu tava... eu devo ter esfregado na sua cara ainda, você ainda deve ter ficado com raiva. Não, você mostrou uns 15 pra mim lá. Gabi tá aqui atrás rachando, porque ela lembra direitinho. Porque toda vez que eu ia na casa deles, era a mesma coisa. Sempre caía nessa conversa e eu tentando convencê-lo de... Tipo assim, véi, você tem potencial, você tem o que precisa, só vai em cima. E eu trabalhava com engenharia civil. E aí eu lembro dele falar isso, e eu falava assim, que bobagem é essa? Porque eu fazia precificação de projetos... E eu trabalhava em projetos de hospitais, que a parte de engenharia do hospital era maior do que várias partes específicas de medicina. E eu falava assim, se eles têm um andar inteiro de engenharia, por que não vai ter engenheiros biomédicos? Hoje faz muito sentido isso, viu?
E teve uma situação que eu acho que eu não te contei. Teve uma época que eu fiquei tão um negocinho que eu falei, quer saber, então agora eu vou caçar emprego, né? Diferente do que eu tô fazendo. Aí eu fui fazer uma entrevista pra área de venda era tipo assim, era pra ser diretor de venda de imóveis. Diretor, Carol. Aí eu cheguei lá na reunião pra fazer, aí o cara olhou pra mim e falou, qual que é a sua formação? Eu falei, sou engenheiro. Ele falou, mas você já mexeu com vendas? Eu falei, não. Ele achou estranho, porque era um cargo de diretor, tá, gente? Não era tipo só sentar ali, era pra você administrar um time inteiro. Mas eu lembro disso aí, porque eu dei risada até. No dia eu saí, claro que eu não ganhei a vaga, né? Mas porque eu não tinha zero experiência de vendas. Mas foi interessante, porque quebrou um pouco, sabe? Sim. Eu lembro quando eu fiz essa entrevista, que eu fui assim, eu tava até suando, fui tudo arrumado, e eu tava até suando pra ir, porque era a minha primeira entrevista na Austrália, assim mesmo, né? Mas aí depois, hoje em dia, assim, hoje é a gente que faz entrevista nas pessoas que vão entrar na empresa. Então você vai vendo que assim, não tem muita... É só quebrar essa porta mesmo, esse paradigma que você tentou quebrar anos na minha vida, mas que eu tava ali, né? A gente fica um pouco com aquele receio, com aquele medo, né? E então, mas é isso. Mas tudo é construção. Acho que você teve o seu caminho, o caminho que, né, obviamente que à medida que você foi trabalhando numa empresa, trabalhando em outra, foi talvez o que foi te causando desconforto de ficar naquele emprego. Porque essa é a questão do que é desconfortável, né? Uhum. A gente, muitas vezes, quando a gente tá na zona de conforto, a gente tem que chegar num ponto que o desconforto daquilo, de tipo, trabalho pesado, pagamento que não é tão bom, chefe mala e tal, isso tem que ser tão pesado a ponto de o medo de arriscar e de buscar um emprego, de receber não, passa a ser menor do que a raiva que você tá de estar naquela posição que você tá. E às vezes tem muita gente que não vai se mexer enquanto não tá tão desconfortável a ponto disso aqui, fala assim, foda-se, vou só buscar alguma coisa porque já não aguento mais. E muitas vezes é só aqui que ela vai. Mas se você puder se preparar para ir antes, talvez você vai descobrir o que o Rafa descobriu depois que ele entrou, o que eu descobri depois que eu entrei, que não é tão difícil assim, a gente só tem que se preparar da forma certa. E, inclusive, eu tenho um programa de acompanhamento para quem quer se preparar direito. Então, se você quiser saber mais sobre o meu programa, tem um link aqui embaixo também. Essa orientação que eu fiz não precisa de ser 3 anos, pelo amor de Deus, em alguns meses. Geralmente, as pessoas não demoram muito para poder conseguir um emprego na área aqui. Rafa, mais algum recado, alguma coisa que você queria dar pro pessoal? Não, acho que é isso. Acho que é muito legal se você está com interesse, né, de vir para outro país, se você está com interesse de vir para a Austrália, ou se está na Austrália, já está na Austrália e está procurando algo na sua área, eu acho que esse vídeo resume bem, sabe? A questão de simplesmente quebre um pouco os paradigmas que nós brasileiros temos, nós todos temos isso. Ninguém saiu do Brasil perfeitamente modelado para conseguir, mas existem pessoas igual a Carol, que, por exemplo, que passou por isso, né? E inclusive me ajudou nessa parte também, e que hoje está tentando ajudar também mais pessoas a conseguirem atingir isso. Então, eu acho o legal é que a gente, uma vez que a gente descobre esse acesso, que é simplesmente você colocar um pouco mais a sua cara ali, a tapa, quebrar essa porta, essa barreira que tem, você realmente vai conseguir. Isso aí não é questão de talvez vai conseguir, gente. Pode ficar tranquilo que consegue sim. Se eu tô aqui hoje tranquilo e a gente tá todo mundo trabalhando na nossa área, é porque tem acessos, temos várias pessoas de diferentes engenharias no nosso ramo de amizade. Carol é engenharia civil, eu sou engenheiro biomédico, conheço engenheiros de produção, engenheiros químicos, Léo, amigo meu engenheiro químico. Então, áreas de engenharia, nós temos várias pessoas. Então, tudo passa a ser o quê? Os contatos, né? Sim. Então, conversar com as pessoas que possam facilitar você a quebrar essa porta para que você alcance realmente seus sonhos. Inclusive, minha área de engenharia biomédica, meu hospital, está sempre contratando. Sim. Precisar de alguma coisa, manda aí. Se você é engenheiro biomédico, por exemplo, me dá uma ligada, porque na minha empresa, mesmo se você não tem experiência nenhuma, na verdade estão procurando gente sem experiência, é uma ótima oportunidade de começar o trabalho de engenharia biomédica, provavelmente vai ser supervisionado por mim, que sou muito gente boa, vou ensinar muita coisa. E também interessados em pessoas com experiência. Sim. Então, engenharia biomédica, às vezes você está aí perdidão, é uma boa oportunidade para você me dar uma ligada e a gente vai ajudando o que puder. Com certeza, isso aí. E, obviamente, se você é de outra área, eu fiz um vídeo aqui com a Bela sobre marketing, um vídeo com a Silvia também na área dela, que é uma área de hospitality, tem diversos contadores, pessoal de IT, de TI, né? De
administração, publicidade, meio ambiente, segurança do trabalho. Eu já orientei pessoas de diversas áreas diferentes. Então, independente da sua área, sabe que tem jeito, é possível sim. E se você quer trabalhar na sua área, eu vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir para te ajudar nessa jornada. Rafa, obrigada, viu? Obrigado a você, viu? Bom demais.